acordar pela manhã, você não vê a hora de ligar o celular. Se à noite, antes de dormir, a última coisa que faz é dar uma checada no laptop. E ao longo do dia, abre dezenas ou até centenas de vezes a tela do celular. Cuidado! Você está precisando de um detox digital. Pior ainda se no restaurante, acompanhado, você não resiste e dá aquela passadinha, mesmo correndo o risco de receber um olhar desaprovador da namorada ou namorado. Então, pior ainda. Aí já é um caso de urgência. Você definitivamente precisa de ajuda. E a palavra mágica é equilíbrio digital. O tema desta edição do Matéria de Capa. Acompanhe com a gente. As tecnologias digitais fazem parte de nossas vidas. Elas simplificam as coisas, tanto no campo profissional como na vida pessoal. O problema é quando escapam do controle. Nesses casos, o melhor caminho é tentar um detox digital. Mais do que uma expressão da moda, o detox digital significa um passo importante para se desligar dos aparelhos eletrônicos e se reconectar com o mundo real. É uma experiência que liberta as pessoas do estresse e das demandas intermináveis do universo digital. Seja por um dia, uma semana ou mais, ficar longe das telas permite que o cérebro relaxe e fique mais preparado para novos desafios. Estudo publicado pela revista da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos revela 2 pontos. O primeiro é que as pessoas precisam de um certo esforço para se desconectar. E o segundo é que, quando conseguem, a sensação é de alívio e prazer. Embora alguns entrevistados tenham enfrentado períodos de solidão, outros conseguiram se libertar encontrando tarefas longe das telas. De acordo com os responsáveis pelo estudo, é importante que, ao decidirem reduzir o tempo gasto nas telas, os internautas não adotem limites muito rígidos, a princípio, uma vez que isso acaba dificultando a adaptação. Afinal de contas, passamos do limite, não passamos do limite? E como especialista na área, eu posso lhe assegurar que sim, hoje o nosso uso da sociedade contemporânea, vamos dizer assim, ela perdeu completamente a mão, vamos dizer dessa forma, fazendo com que essa utilização ela comprometa várias funções cognitivas. E quais seriam os sinais, então, de que passamos do limite? Exatamente no momento onde nós, sem perceber, começamos a negligenciar atividades que seriam realizadas no mundo real para preferir as atividades virtuais. Na medida em que eu me envolvo, que eu faço qualquer atividade e eu não consigo deixar o telefone celular de lado, essa já é uma bandeirinha vermelha, vamos chamar assim, de que esse uso ele começa a comprometer a qualidade mínima das atividades que eu faço no meu dia a dia. Os brasileiros figuram entre os povos que passam mais tempo no celular ou no computador. Pesquisa realizada em 45 países tinha como foco a pergunta: você é escravo das telas? E os brasileiros não aparecem bem na foto. Os países em destaque são aqueles onde a população passa mais tempo nas telas do celular e do computador. A África do Sul lidera o ranking. Lá a população passa mais de metade do dia, 58,21% do tempo, navegando nas redes. O Brasil vem em segundo, com 56,61%. Seguem-se até o 10º lugar Filipinas, Argentina, Colômbia e Chile, todos com mais de 50%. No México, Tailândia, Rússia e Malásia, a população passa mais de 40% do tempo nas telas. A pesquisa foi realizada pelo Electronics Hub, site especializado em notícias de tecnologia. Na Europa Ocidental, países como a França, Reino Unido, Alemanha e Itália estão na faixa acima de 30%. E entre os países desenvolvidos, a surpresa fica por conta do Japão. Os japoneses dedicam apenas 21,70% do dia ligados nas telas.
Para aqueles que conseguem se libertar das telas, seja por algumas horas ou mais, os resultados podem ser bastante positivos, em termos de lazer ou em benefícios para a saúde. Algumas dicas podem ajudar no esforço para se desconectar. O primeiro passo e o mais importante é estabelecer um tempo mínimo para começar. Pode ser 1 hora por dia ou 1 dia por semana. O tempo livre pode ser aproveitado para meditação ou exercícios físicos. Essas atividades não apenas o manterão longe das telas, como podem despertar a consciência da importância de ter um tempo livre. Uma outra medida necessária é planejar com antecedência como você vai ocupar o tempo longe das telas. E são muitas as opções: natação, yoga, leitura, jardinagem ou andar de bicicleta. Quando conseguir se libertar, recompense você mesmo. Pense em algo que você gosta muito. Por exemplo, ir a seu restaurante preferido. Sempre que suas metas forem alcançadas, pode ser um bom momento para festejar. Nada de reuniões online, videogames, streaming ou o velho e bom e-mail. Quando se trata de passar muito tempo nas telas, tem gente que não consegue se libertar dos mesmos endereços. Pesquisa realizada pelo Pew Center nos Estados Unidos mostra que 70% dos internautas adultos utilizam o Facebook todos os dias, 59% usam o Instagram e 46% dos adultos passam pelo X, o antigo Twitter. Em média, os norte-americanos checam seus smartphones 144 vezes por dia, ou a cada 5 a 10 minutos. O levantamento mostra um outro dado complicado sobre o uso das redes. Os internautas que ficam muito tempo nas telas têm 2,5 vezes mais chances de entrar em depressão do que aqueles que conseguem se libertar. Estudos mostram que reduzir o tempo nas redes sociais contribui para a melhoria da saúde mental e até mesmo física. Mas nos tempos atuais, quando a maioria das pessoas tem algum grau de dependência das telas, é muito mais fácil falar do que fazer. Para a maioria das pessoas, ficar longe do celular ou do computador chega a ser um luxo difícil de alcançar, embora necessário para o bem-estar mental. Um estudo realizado pelo Departamento de Saúde Pública de Michigan, nos Estados Unidos, indica que o detox digital é um passo importante para reduzir o vício nas telas. Segundo os pesquisadores, está mais do que claro que as pessoas precisam dar um tempo. O levantamento mostra que, mesmo em férias, há quem não consiga se libertar dos aparelhos, seja para questões relacionadas com o trabalho ou até mesmo por hábito. E não são poucos aqueles que admitem o uso do celular por mais tempo do que gostariam. Quando se trata de férias, se o local escolhido tiver problemas com o sinal de Wi-Fi, pode ser uma boa escolha para aqueles que pretendem se desconectar. Daqui a pouco, você sabe o que é nomofobia? Um distúrbio psicológico relacionado com o celular. E ainda, o universo digital afeta o cérebro dos jovens e acaba alterando o comportamento. Qualquer pessoa que tenha observado um grupo de adolescentes reunidos, todos em silêncio e com os olhos fixos na tela do celular, já se deu conta. O universo digital está mudando o cérebro dos jovens e isso se reflete no comportamento.
Imagens de ressonância magnética feitas durante estudo com jovens diagnosticados com dependência digital revelam mudanças nas conexões do cérebro. Essas alterações, segundo o estudo, explicam certos tipos de comportamento observado entre aqueles que não conseguem se libertar das telas. Para o pesquisador Max Schunk, do University College London, do Reino Unido, não há dúvidas de que a vida online provoca drásticas alterações de comportamento nos jovens, que se refletem nos diversos aspectos do dia a dia, incluindo estudos e relacionamentos pessoais. Um dos problemas relacionados com a questão, de acordo com os pesquisadores, é que os pais nem sempre se dão conta dos malefícios provocados pelo uso prolongado das telas. Seria mais fácil, segundo os especialistas, se fosse o mesmo que acontece com os fumantes e o pulmão, onde os sinais são muito evidentes. Não é à toa que o dicionário Oxford escolheu podridão cerebral como a expressão de 2024. Ela se refere a uma deterioração mental gerada pelo excesso de conteúdos online, principalmente aqueles superficiais e pouco desafiadores para o raciocínio. Nosso cérebro funciona na base da economia de energia, já que suas atividades cotidianas exigem bastante combustível. Essa tendência, aliada ao acionamento do circuito da dopamina, que envolve o bem-estar, é o melhor dos mundos para nosso órgão pensante. E é exatamente isso que acontece quando alguém fica rolando o conteúdo de uma rede social. O cérebro acaba se adaptando a esse comportamento mais fácil e prazeroso. Com isso, seu usuário desenvolve pensamentos superficiais, pouco estruturados e com baixa complexidade. Ao não se desafiar, o indivíduo fica buscando atalhos de pensamento, simplificações que deixam claro o empobrecimento cerebral. É por isso que hoje em dia ninguém tem mais paciência para ler livros com muitas páginas e assistir a filmes longos, nem ouvir músicas complexas. Tudo tem que ser curto e rápido, o que vira um grande problema social, levando as pessoas a acreditarem facilmente em negacionismos de todos os tipos, gerando um aumento de violência nas relações sociais e institucionais, teorias da conspiração e explicações fáceis para as complexidades do mundo. Finalmente, criando bilhões de pessoas menos críticas e manipuláveis. Quando a gente faz exames de ressonância magnética funcional, eles mostram que no uso das telas digitais, redes sociais, existe pouca oxigenação nas regiões do cérebro como um todo, exceto na região da recompensa do núcleo accumbens, enfim, toda a circuitaria aí ligada aos mesmos mecanismos do jogo patológico, da compra compulsiva, que mais? Do uso de álcool, de drogas. Então, esses jovens, eles naufragam. Eles ficam irritados, eles não conseguem anotar, eles não conseguem fazer perguntas, porque eles estão tão imersos no mundo digital que falta a eles habilidades sociais. Eu suspeito, infelizmente, que a gente vai ter uma cisão social tão grande, onde teremos aquelas pessoas que têm habilidades emocionais e que sabem usar a tecnologia. Saber usar a tecnologia não é usar rede social e ficar curtindo foto dos outros, vamos deixar bem claro, né? Que você saiba lidar com uma inteligência artificial e um restante aí, uma turma, eu diria aí a maior parte, que não consegue acompanhar e que vai entrar na vala dos desempregados, daquelas pessoas que não têm condição. Um distúrbio psicológico que vem se espalhando pelo mundo, para o qual não existe medicamento. E os sintomas são os mesmos para milhões de pessoas. O nome desse problema é nomofobia. A palavra vem do inglês nomobiofobia, em português, nomofobia. Tradução: medo irracional de ficar sem celular ou sem conexão. Os sintomas: ansiedade, irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia e comportamentos compulsivos.
Para alguns, até sintomas físicos, como tremores e taquicardia. Muitas pessoas podem estar infectadas, mas só vão descobrir se forem privadas do aparelho ou do sinal. O distúrbio, em geral, está associado ao medo de perder algo que pode ocorrer e ser divulgado nas redes. Será que aquela subcelebridade se separou? Fez um novo procedimento estético? Alguma socialite foi flagrada em situação de difícil explicação? Uma ex-BBB e influencer resolveu divulgar novos detalhes de sua vida pessoal. São tantos os fatos que preocupam certos internautas que eles não conseguem admitir a hipótese de ficar sem sinal de celular. A única saída para isso é o detox digital, hipótese que a maioria não admite nem pensar. Diante do impacto negativo na concentração dos alunos e na memória, a Austrália adotou uma medida rigorosa. Aprovou uma lei que proíbe o uso de celulares por menores de 16 anos. Na Austrália, as plataformas como TikTok, Facebook, Reddit, X e Instagram serão responsáveis por multas equivalentes a perto de 200 milhões de reais por falhas em impedir que crianças e adolescentes de até 16 anos acessem as redes. As empresas terão prazo de 1 ano para descobrir como implementar a proibição antes que as penalidades sejam aplicadas. Mas a Austrália não é o único país que impôs esse tipo de restrição, embora mais rigorosa. Segundo a Unesco, cerca de 1/4 dos países do mundo já adotaram leis que proíbem o uso de celulares nas escolas. Entre os países que adotaram medidas restritivas estão a França. O país foi pioneiro ao proibir o uso de celulares em escolas para alunos com menos de 15 anos em 2018. A medida se aplica até mesmo durante o recreio. Espanha, Grécia e Dinamarca. Esses países permitem que os alunos levem celulares para a escola, mas exigem que os aparelhos permaneçam guardados durante as aulas. Finlândia, Holanda, Itália, Suíça e México. Essas nações também restringem o uso de celulares em sala de aula. Estados Unidos, Portugal, Escócia e Canadá. Em algumas regiões desses países, o uso de smartphones em escolas também foi banido total ou parcialmente. No Brasil, diversas providências também têm sido adotadas para restringir o uso do celular nas escolas, seguindo a tendência observada na Europa e em alguns estados norte-americanos. Levanta a mãozinha aqui para o celular. De acordo com a legislação em vigor, o aparelho só poderá ser acionado para fins pedagógicos ou didáticos sob orientação do professor, garantir a acessibilidade e a inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes. A lei proíbe o uso dos celulares durante todo o tempo em que o aluno permanecer na escola, incluindo recreio e intervalos. Haverá exceções para o caso de atividades pedagógicas, educacionais específicas e também para alunos que dependam de recursos digitais para acompanhar o conteúdo das aulas. Uma pesquisa mostra que 86% dos brasileiros são favoráveis a algum tipo de restrição ao uso de celulares nas escolas. Outros, 54%, defendem a proibição total dos aparelhos, enquanto 32% acreditam que o uso do celular deve ser permitido apenas em atividades didáticas. Aqueles que são contra qualquer proibição somam 14%. A pesquisa é da Nexus Inteligência de Dados. Alguns anos atrás, a própria Sociedade Americana de Pediatria criou aí um guideline que seriam as recomendações do uso, né? Então, vamos lá. Do 0 aos 2 anos, 0 de telas de exposição. Isso inclui também televisão.
Tá? Dos 2 aos 5, 1 hora de tela, longe das refeições, longe do horário de sono, e dos 5 aos 10, 1h30, mais ou menos respeitando os mesmos princípios. Tem um pesquisador que eu gosto muito, que é o Michel Demurger, um francês, e ele relata uma pesquisa que foi feita lá no país dele, onde ele mostra que crianças do 0 aos 24 meses, que gastavam apenas 50 minutinhos de tela por dia, ao final dos 2 anos, deixaram de escutar 850 mil palavras. As pesquisas vão mostrar que quanto mais telefone celular aos 2, maior é o atraso do desenvolvimento da linguagem aos 4. Quanto mais telefone celular aos 3, pior a capacidade de resolução de problemas aos 5. E aí a gente tem dezenas. O que eu sugeriria? Antes dos 7 ou 8 anos, não tem por que apresentar esta tecnologia. Não há necessidade. Daqui a pouco, responda sem tentar se enganar. Quanto tempo você tem ficado nas redes e quais endereços anda visitando? E ainda, o que é possível fazer quando um dos parceiros vive o tempo todo no smartphone? Voltamos já já. A primeira coisa a fazer para quem pensa em reduzir o tempo gasto nas telas é se perguntar seriamente sobre os seus hábitos. Quantas horas você fica nas redes? Não adianta tentar se enganar. Segundo ponto, quais sites você anda visitando e o que leva a esses endereços? E mais, por que você passa tanto tempo nesse tipo de atividade ao invés de procurar algo mais saudável? Depois de responder a essas questões, a primeira providência é reduzir em pelo menos 1 hora por dia para começar o tempo de navegação. Em seguida, tente descobrir as mudanças positivas em sua vida proporcionadas por esse detox digital moderado. Pesquisas mostram que a maior parte das pessoas passa horas no TikTok, Instagram e outros endereços onde, no final das contas, não se aprende nada ou quase nada. E nos relacionamentos pessoais? O que é possível fazer quando um dos dois vive o tempo todo no smartphone? Veja dicas para ajudá-lo a reduzir o uso dos aplicativos. Poucas coisas afetam tanto a vida dos casais atualmente como o vício nas telas. Seja quando a dependência é de apenas um dos parceiros ou quando atinge os dois. Uma cena clássica é aquela em que um dos integrantes do casal deseja falar sobre um assunto importante e o outro não tira os olhos da tela. O psicólogo Seth Gillihan, especialista em terapia comportamental e autor de vários livros sobre o assunto, tem algumas recomendações para aqueles que enfrentam esse tipo de problema. A primeira delas é atacar diretamente o problema, ou seja, reduzir o número de aplicativos no celular do parceiro dependente das telas. Gillihan compara essa iniciativa à situação em que pessoas que não podem comer doces evitam ter os produtos em casa, porque assim fica mais fácil evitar a tentação. Uma vez sem os aplicativos, o impulso para navegar será neutralizado. No mundo digital, a atenção das pessoas é disputada por inúmeros sites, aplicativos e lojas virtuais que oferecem uma infinidade de produtos. Se livrando de alguns deles, as pessoas vão se sentir livres não apenas para aproveitar melhor o tempo, mas também para dar mais atenção ao parceiro. Só mais alguns minutos. Qualquer pessoa obrigada a lidar com crianças e adolescentes fascinados pelas telas de celular ou laptop já cansou de ouvir essa frase. Eles sempre querem mais. Combinar um horário para o uso das redes com os filhos é uma tarefa das mais difíceis.
O desafio é encontrar um ponto de equilíbrio, nem muito que interfira na vida pessoal e nas tarefas escolares, e nem pouco que gere ansiedade e inconformismo. O melhor caminho é o diálogo e o estabelecimento de regras claras. E, acima de tudo, muita paciência. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!